Olá, boa noite todo mundo. Eu aqui outra vez. Feliz pra caramba com essa brincadeira. Tendo a honra de poder receber aqui na minha casa. Olha, quem diria, né, gente? Hoje em dia a gente consegue receber quem a gente quiser e ser recebido em qualquer lugar do mundo. Isso é sensacional. Essa brincadeira ela tá trazendo para mim autoestima, felicidade, alegria, conhecimento. Tô aprendendo horrores, vocês não têm noção. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre essa questão. A gente consegue estar junto, a gente consegue entrar na casa de quem a gente quiser em qualquer lugar do mundo, mas será que a gente está junto mesmo? E esse afastamento social e todo esse afastamento que a tecnologia às vezes nos coloca? Porque nós estamos juntos presencialmente, eu vejo, mas a gente não se abraça. Mas por outro lado, será que isso começou agora? A gente sabe que não. A gente, enquanto humanidade, estamos sofrendo um afastamento e uma deterioração da nossa saúde psíquica, emocional, por conta de tantos acontecimentos que, na maioria deles, hoje em dia, não são tão bons assim. E é sobre esse assunto que eu tenho hoje um convidado sensacional, que só me honra de poder vir aqui conversar comigo, nesse início de jornada. A gente sabe que tudo que é início nos dá medo, nos deixa completamente sem saber o que vai acontecer e até sem rumo, né? E às vezes dá um monte de merda, um monte de caca no meio do caminho. Mas quando a gente tem gente que acredita, que nos apoia e que decide estar com a gente, independente de quantos seguidores, de quanto sucesso, de quanto nome a gente tem, a nossa caminhada fica muito mais deliciosa. E eu tenho um jargão que eu não posso deixar de falar, senão não seria eu. Tá com medo? Tá se borrando? Vai cagado mesmo. As coisas uma hora dá certo. Eu vou chamar aqui o Chico Terra, que ele já tá aqui com a gente. Vou pedir para ele acenar e mandar o convite para mim. Chico, se você estiver me ouvindo, manda aí para mim o seu... Aqui. Apertei para sair da sala. Ai. Convidei, ele está entrando. Peraí. Tá assistindo a novelinha, né, Chico? Eu estou pesquisando uns atores aqui para o meu filme. Aí Ai, estava que revendo coisa os chique. colegas. Me conta. Como é que você está? Tudo tranquilinho? Tudo tranquilinha, feliz pra caramba. Não sei nem como expressar a minha alegria, minha euforia dessa oportunidade, dessa honra que você está me dando, que tanta gente boa está me dando. Eu estou aprendendo horrores aqui nessa brincadeira. Eu estava falando disso agora. Eu estava numa briga, antes de abrir essa live, eu passei um nervoso absurdo com a minha gata, porque ela estava brigando comigo. Eu tirava ela da minha cadeira, ela pulava na minha cadeira, ela me arranhou, ela me agrediu, mas ela resolveu, ela está ali me assistindo quietinha. E eu quero te agradecer. Esse vai ser um bate-papo muito diferente, porque eu tive que me preparar muito para realmente mais ouvir do que falar. Embora eu fale muito, e isso para mim realmente é um esforço danado. Para quem me conhece sabe que, mas eu me preparei bastante e essa troca de ideia ela vai ser muito leve e vai ser uma conversa mesmo para a gente falar das nossas experiências e impressões sobre esse mundo que nos cerca e que tá tudo de ponta cabeça, e tá tudo tão maluco. E eu acredito que vai ficar um pouco mais maluco aí antes de começar a melhorar, né? De começar a entrar mais no eixo. E a gente está aqui nessa dança, todo mundo junto, e eu quero ouvir de você o que você tem a dizer, suas experiências, enfim.
Eu tenho que dizer que o preço do supermercado das coisas estão cara. Eu gosto de comer. É, Você tá puto, fala real. Fala assim, ó, eu tô puto, fui no supermercado, só a gente fica chateado na hora que a gente entra lá e vê você que sabe que, na tá um verdade, horror. eu fico chateado não por mim, pelo meu filhote, porque a gente, imagina, na verdade, tipo assim, a gente gosta de ter o desafio de inventar receita e tudo, né? Até na economia você fica criativo. Mas a questão é que eu olho as pessoas, que eu até meio que saco, que comiam carne todo dia, hoje já não estão comendo, comiam coisas mais gostosas, hoje não estão podendo comprar, e eu fico triste demais por assistir esse tipo de coisa. Gente que perdeu emprego, gente que fechou comércio, gente nossa, foi enganado ideologicamente, foi enganado ideologicamente, religiosamente, de toda forma, né? Mas eu acho que tem um lado bom disso. Tudo tem um lado bom também. Tudo. Eu acho que é uma oportunidade que a gente tem agora de não repetir a história. Porque o que realmente nos traz todo e qualquer tipo de conflito é porque a gente fica o tempo todo se repetindo. A gente tem uma mania de se repetir, se não é individualmente, é coletivamente. Então a gente acha que no passado era melhor, então vamos voltar para o passado. Não, o passado foi presente em algum momento e agora o próximo momento tem que ser diferente e tem que ser diferente. Mas isso não acontece por quê? Porque, na verdade, desde criança, a gente tem um probleminha. Não nos foi ensinado a arriscar, a explorar o desconhecido. Não foi ensinado isso, sabe? A tentar compreender, e a experiência vem daí. Então você pega hoje o mundo, eu hoje estou com 52, ele para mim está exatamente a mesma cara de quando eu estava com 12. Do que eu me Verdade. lembro, das notícias, da história, de tudo, as mesmas mentiras, as mesmas enganações, as mesmas tendências do povo, as mesmas coisas. E o povo parece que não resolve ter um novo ângulo de visão. É aquilo que ou a pessoa ouviu dos outros ou aquilo que aprendeu com os pais, com os avós, ou coisa assim. Pouca gente é autoral da própria vida no mundo, entende? Pouca gente é autoral. Então, o que acontece? Com isso, a gente aprende a ter posse, com isso, a gente aprende a ter pudor, com isso, a gente aprende a ter medo, a gente inventar um Deus, né? Porque Deus não inventou o homem, né? O homem inventou Deus, né? Porque Deus sempre teve na história, né? Agora, o homem inventou Deus conforme lhe convinha para obter poder, para obter algum tipo de poder. Então, a sociedade como a conhecemos está muito bebê ainda, muito dependente de muita coisa, uma estrutura piramidal, a ponta é que manda, sendo que a maior parte do mundo mora na base. Então, é muito esquisito isso tudo, muito esquisito. Porque ninguém é muito aberto a nada e tem gente que, eu sou super bem resolvido, eu sou super, eu sei dos conceitos de tudo, estou sacando tudo, mas fale alguma coisa ao contrário para essa pessoa, ela já se fecha. Nossa. Ela se fecha na razão dela, né? Então, na verdade, a gente está com um distanciamento social hoje, mas que já vem de séculos e séculos e séculos. Por quê? Porque alguém um dia resolveu fazer uma divisão de classes, resolveu fazer uma divisão de território, entende? Por exemplo, assim, eu conquisto a sua casa, eu não faço o diferente, que é compartilhar a sua casa e a minha, entende? Então a gente troca cultura, a gente troca tudo em geral. Não, se eu sou mais forte, eu tenho que conquistar a sua casa. Quando não é a sua casa, conquisto você te escravizando. Hoje em dia, uma escravidão remunerada, mas remunerada até o ponto que você possa suportar o trabalho e achar que está ganhando dinheiro, entende? É, Então é uma coisa muito. Porque, por exemplo, assim, você consegue um trabalho aí, eu sempre dou esse exemplo, que você vai ter um salário de R$ 90.000 por semana. Olha que delícia. Não dá 3 meses e está gastando 120 mil por semana.
É. Na verdade, o que a gente. Na verdade, o que a gente vive é uma escravidão mental. E o que está muito evidente hoje é a escravidão emocional, né? E Não vou espiritual, dizer. Oi? e espiritual também, né? Assim, e eu não vou dizer que a gente, mesmo engatinhando ainda, tentando engatinhar nesse processo evolutivo, que a gente não tenha melhorado. A gente ouve algum caminho. Hoje você é um pequeno grupo que você vê, e esse movimento de você, de live, das pessoas ir e poder colocar sua mensagem no mundo, né? Eu vejo que assim, há 2 anos atrás era quase que incabível você ter esse canal para você poder, né? Hoje você vê youtubers aí, digital influencer, pessoas ganhando dinheiro absurdo na internet, vendendo curso. O que eu acho que está tudo bem e que é sensacional isso, porque tira um pouco esse poder aquisitivo da mão de uma família que foi passado de pai para filho, né, de avô e aquela coisa toda, né, dos antigos coronéis, e começa a dar a chance, começa a ficar muito mais democrático essa situação de hoje você pegar um cara que nasceu numa comunidade, mora dentro de uma favela e ele tem acesso a um smartphone e ali ele consegue passar a mensagem dele para o mundo e ele consegue evoluir, e ele consegue crescer financeiramente, e ele consegue ultrapassar barreiras que era impensável para um familiar dele, né, para um ancestral dele. E muita gente com um pensamento muito democrático, muito humano, muito visionário. Mas como toda transição de era, como toda transição de pensamento, é óbvio que esse último suspiro da escuridão e essas pessoas que realmente vivem essa escravidão mental de ter medo até de pensar diferente. Eu vejo que as pessoas, às vezes, elas têm medo até de falar assim, poxa, o orgulho é tão grande dessas pessoas que elas não conseguem se permitir a dizer, eu errei. Né? Então, essa coisa do não tentar, ontem eu estava fazendo uma pesquisa, eu sou uma pessoa de múltiplos interesses e eu gosto e eu me aprofundo mesmo de fato, em tudo que eu tenho interesse. Só que o meu interesse, ele é assim, eu vou, estudo, olho, entendo, nossa, tá maravilhoso, mas tem uma hora que eu vou perder o tesão sobre aquilo ali. E quando eu perco o tesão sobre aquilo ali, eu não quero mais aquilo ali. Só que tudo aquilo que eu aprendi dentro daquele momento de tesão, eu consigo transferir para uma outra atividade. E eu acredito muito que uma resposta diferente, né? Porque é o que a gente precisa. A gente está enfrentando desafios muito diferentes. A gente não precisa de um especialista em dar uma resposta agora. Porque o especialista, ele já é especialista de algo que já passou, que já foi. A gente precisa de pessoas com uma mente criativa e que seja liberto, né, mentalmente e corajoso para trazer respostas diferentes. E não existe uma resposta diferente a partir de vários fragmentos de pensamentos, interesses e estruturas antigas. É a mesma coisa de você pegar ali e falar assim, o bolo, todo mundo sabe o que é um bolo. Só que existe inúmeras receitas de bolo. E para sair uma receita mais gostosa que a outra, tem que haver essa tentativa, tem que haver essa coragem, tem que haver esse ímpeto de falar assim, tá tudo bem eu mergulhar nisso aqui e eu ter um tesão da porra, olhar e gostar e me aprofundar e ver que em uma hora não faz mais sentido. Eu levantar uma bandeira, eu lutar por algo e eu ter aquele interesse, e em algum momento eu falar, puta, eu me enganei. Não era o que eu pensava. Esse pensamento, o que eu pensava até aqui, me serviu, mas hoje não me serve mais.
E eu sinto essa dificuldade das pessoas de ter essa humildade de falar, não está servindo para mim, não está legal. E eu concordo plenamente. Eu prometi que não ia falar muito. Estava ótimo. Mas sabe que, pegando uma carona no que você disse, vou falar uma coisa polêmica aqui. Para mim não é polêmico, mas para muita gente que eu vi, pode ser que sim. Uma vez estava morando nos Estados Unidos e eu ouvi uma coisa fantástica, muito surpreendente. Quando uma pessoa me disse, o pior povo que tem é o brasileiro. Por quê? Porque o brasileiro, todo brasileiro é um juiz. Todo brasileiro, ele chega, não sei se você pega uma hipótese, você investe em um negócio, eu vou abrir uma pastelaria. 3 meses depois, você fala, não me encontrei no pastelzinho. Eu vou abrir uma loja de joias. Depois, 3 meses depois, você fala, também não gostei, vou vender fruta. Daí todo mundo falou o quê? Não fala que você está buscando se encontrar. Fala que você não sabe o que você quer. Porque você tem que querer uma coisa e definitivamente ir até o fim da vida com isso. Se você não vai até o fim da vida com isso, eles acham que você se frustrou. E, na verdade, não entende que é uma pesquisa, que é uma busca, que é um encontro ou é uma diversão. Tem gente que só gosta de trabalhar se divertindo, e é um direito. Mas, então, essa coisa do julgamento, ele vai por esse lado e vai pelo lado da própria mentalidade. Eu acho engraçadíssimo, por exemplo, a gente, em 2020, ser de uma repressão sexual, de uma repressão filosófica, de uma repressão social tão parecida com o século XVII, entendeu? Século XVIII, muito parecido. A gente não saiu, na verdade, se você for pesquisar bem, a gente nunca saiu da Idade Média. A tecnologia saiu, a gente não, sabe? A gente não saiu mesmo, a gente ficou parado em conceitos pesados, sabe? É racismo, é machismo, é homofobia, heterofobia, é branquialismo, é tudo, entende? Então é uma coisa que a gente ficou para trás nesse sentido. E, em compensação, todo mundo tem altos computadores, tem altos smartphones, tem não sei o quê, bitcoins e tal, mas não cresceu como indivíduo, entende? Mas Na sabe, verdade, uma pode falar. coisa que eu queria, eu preciso, que eu queria até trocar com você, é que você falou dos Estados Unidos, mas você sabe que de tudo que está acontecendo no planeta, uma coisa que me conforta foi o Donald Trump, porque não é só o brasileiro. O brasileiro não é o pior. Inclusive, o brasileiro ele precisa urgentemente curar essa síndrome de vira-lata. Porque eu tenho o meu professor de psicanálise, o meu mentor em psicanálise, ele foi morar em Portugal. E ele acabou de voltar no meio da pandemia, que ele falou assim, gente, foi uma experiência assim traumática. Por quê? É um povo extremamente machista. Lá, eles estão falando na televisão, eles ainda estão discutindo. Passando por uma situação também, por questão do apartheid, pelo machismo. Então, a gente, é só um adendo, que a gente precisa falar sobre isso, porque a gente tem que começar a se curar desse processo também de não valorizar a nossa arte, de valorizar a nossa criatividade, porque parte do nosso processo enquanto evolução que não anda é muito ligado a essa questão de achar sempre que o outro é melhor. Muita gente parada em questões até política. Eu adoro falar de política, você sabe muito bem. Não quero tornar essa live, né, uma discussão política, até porque, por carinho, as pessoas, para dar um refrigério mesmo, né, no que está acontecendo no geral, né?
Então, a gente eu vou tentar, de todas as maneiras, não citar muito, porque realmente está muito pesado para qualquer mortal tudo que está acontecendo. Mas parte desse processo ainda, é muito prematuro ainda, está ligado justamente, incisivamente, cirurgicamente, nessa questão do brasileiro não se valorizar e não se individuar, não crescer, não adultecer enquanto nação. Porque sempre está olhando para fora e dizendo assim, ai, mas o povo de lá é melhor. Não, não é melhor. Lá tem um monte de gente ignorante que brigou, foi para a rua, chorando o defunto do Trump. E aquele cara é a construção, né? Enfim, cada um tem uma opinião, vamos deixar para lá. Mas, né, eu só queria fazer esse adendo para a gente ter esse bate-bola. Pois então. Peraí. Eu apertei os Tá botões tudo tudo firme, errado. deixa aproveitar e vou dar uma olhada aqui. A pandemia veio para mostrar que ninguém é melhor que ninguém e que podemos tudo quando existe fé e coragem. Toda mudança é necessária. Quem mandou foi a Fabiana, acredito. E a gente precisa de fé, isso é muito importante, mas eu quero fazer também um complemento. A gente, mais do que fé, mais do que esperança, porque assim, uma vez eu vi uma palestra que falava justamente da esperança, né? Que a esperança, ela às vezes ela não é boa, porque ela é uma espera sem ação. E o que a gente precisa é de ação, a gente precisa de movimento. E a fé é o poder de se acreditar naquilo que a gente não vê, daquilo que não existe para nós, que não é tangível, não é real. Só que a fé e a esperança, ela só funciona, ela só é modificadora e transformadora quando tem ação. Só um adendo, mas pode falar, agora já arrumou aí o seu. Então, mandar um beijo para Paulinha Ferreira, que está vendo aqui a gente, o Lúcio Matias, uma galerinha boa aí, né? Na verdade, assim, concordo. Eu morei nos Estados Unidos e eu vi que tem aqui, tem lá. Só que, assim, existem coisas coisas até que explicam, né? Por que eles se tornaram a nação mais forte, digamos, do mundo, e o Brasil não, porque tendo que os dois países têm a mesma idade, né? Tem todo um detalhe de territorialismo, de política, habilidade. Eu estava vendo, vou contar uma coisa engraçada, eu estava vendo um amigo meu astrólogo que fez o mapa astral do Brasil, né? Falando uma coisa muito interessante, que dizia o seguinte, que essa terra nunca vai deixar de ser rica. Nunca, 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 em todos os sentidos. Mas é terra onde irmão rouba de irmão. Entende? Então, nós temos um problema que a gente percebe, assim, dentro do nosso dia a dia, a gente é individualista, mas não é indivíduo, sabe? E quando a gente é indivíduo, o indivíduo é um dos componentes da sociedade. Quando a gente cuida do indivíduo, a gente deixa de ser individualista, a gente começa a ser mais colaborativo e torna tudo mais forte. Mas aí você tem muitos vírus que entram, né? Por exemplo, igreja é um vírus muito forte, ideologias políticas é outro vírus muito forte, e assim por diante. Daí começa a questão da velha estratégia, né? Eu crio um problema para vender a solução, a velha forma que existe há mais de não sei quantos séculos, sempre, 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 sempre existiu. Só que, na verdade, num momento como esse, a gente percebe, conversa sobre isso e tal, mas como é que eu vou te dizer? A gente não se policia nisso o tempo todo, entende? Assim, as pessoas já deviam ter entendido que fazer barraco não resolve nada, entende? Pegar em armas também não muda ideias,
entende? Tudo é estudar uma maneira de evoluir a relação. Monogamia é uma mentira, entende? Heterossexualismo é uma grande mentira, entende? Tem muita coisa que a gente foi comprando através dos séculos várias fórmulas, né? Por causa de medo, por causa de interesse, por causa de conveniência, e acabou transformando essas mentiras em verdade, mas são verdades sem base, sabe? Então, aí que está aí que eu vejo, e aí a gente criou a porcaria do distanciamento social, que vem desde que nós nos tornamos territorialistas, porque nós distanciamos alguém para colocar a gente. Já é distanciamento. A guerra é o distanciamento, né? As fronteiras são distanciamentos. Então, por sermos territoriais, a gente vê a gente se engessando em mentalidades. E aqui no Brasil é aquela coisa, né? Veio gente boa para cá demais, mas veio muito mais gente que veio só para sugar, 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 se dá bem, e isso vem desde o começo, e assim que ficou. O Brasil sempre foi um grande puteiro, né? Daqueles bem bagunçado mesmo. Então, essa é a verdade, é uma grande verdade. Então, não tem como ser diferente. E aí, como consertar isso? Aí você vai começando a puxar a linha e você vai vendo que ela é quilométrica e cheia de nós, que trazem outras linhas, é uma ramificação absurda, entende? Então, e aí com isso você tem hoje um dos países com o maior número de imposto, né? Porque aí você tem que sustentar essas ramificações, essas corrupções, esse monte de gente. Você tem conceitos moralistas que chegam a um nível medieval mesmo, sabe? De queima as bruxas mesmo. Você tem a relacionamentos de conveniência, entende? Você tem muita gente se metendo na vida do outro, demais. Se bem que isso é no mundo inteiro. As redes sociais deixaram isso bem claro, né? Bem claro. É aquela coisa assim, não tem como aí aconteceu lá com o MC, tá todo mundo metendo bedelho. Ninguém nunca falava do rapaz. Agora todo mundo já sabe tudo. Entende? Todo mundo já tem opinião para dar para a viúva dele, todo mundo já tem opinião, dizendo, né? E daí eu tenho uma coisa que eu aprendi lá no meio do mato. Lá no meio do mato eu aprendi uma coisa sobre opinião, que eu sempre faço. E eu estou naquele tipo de coisa, eu vejo uma coisa que me deixa irritado, aí eu vou começar a digitar, aí vem essa pergunta, aí eu cancelo tudo. Aí eu não dou minha opinião, porque é o seguinte, alguém perguntou? Quando você faz essa pergunta, não é que você está se autocensurando, mas você está evitando mais acidez, mais barulho, mais energia ruim. Aquela pessoa que postou aquela coisa estúpida nas redes sociais, nunca um depoimento seu vai transformar essa pessoa numa pessoa não estúpida. A arte teria um poder transformador. Eu acredito muito no teatro, no cinema, acredito em bons programas de televisão, bons livros, boas exposições e tudo. A arte, ela tem mais essa capacidade do que um post, entende? Mas, assim, uma coisa de lacração, web lacração, que já deu, não funciona, entende? Os web modismos é uma coisa de, eu vou te cancelar. E daí? Entende? É aquela coisa, para um que sai, vem 10. Entende? Então, o cancelamento é uma idiotice. Entende? Mas eu me ofendi com o canal Conká no Big Brother. Quem mandou ver o Big Brother? Isso é outra coisa. Entende? Ela pisou na bola? Acho que sim. Acho que pisou na bola. Achei que se foi uma iludida mesmo. Assim, achou que ia chegar chegando e bababã, e o outro rapaz também, bababá, e todo mundo pá. E falei, o jogo lá é outro. E aí eles erraram. O jogo lá é outro. Não é o jogo da humilhação, é o jogo da implicância. O Big Brother é o jogo da um implicar com o outro, é ver que horas o outro aguenta. Mas não é o que pegou ali, quase saiu todo mundo na porrada ali, porque machucou até quem assistiu. Só que eu vejo assim, cara, se uma coisa está me machucando, cara, eu não dou audiência mais para esse negócio.
Porque o que todo mundo quer? Views, inscritos e audiência. Pontos. Entende? Essa é a moeda de hoje. Entende? Tire o ponto deles. Mas está te machucando? Vai comprar essa briga? Nós já sabemos, a inteligência artificial, os algoritmos não interpretam o que você fala, interpreta o que você manifestou. Manifestou, pronto, tá valendo o gol. E é isso que, sabe, não, por isso que eu não fico mais falando para os outros as coisas, como eu tenho vontade. Eu tenho umas figuras tão ridículas que eu conheço, mas eu não falo mais nada. Mas agora eu vou trazer um pouco para mim, para o meu universo. Eu vou pegar várias coisas do que você acabou de dizer. O que acontece? Vamos falar em questão de humanidade, tá? Na psicanálise, existe um estudo, né, uma tese, inclusive brasileira, que é do meu mentor em psicanálise, né, meu grande mestre, que ele acabou criando, ele escreveu o livro, e hoje ele criou essa terapêutica, que é Revolução das Virtudes. E o que é essa Revolução das Virtudes? É uma terapêutica onde você, por meio do seu trabalhar, das suas virtudes, ele acredita muito que a partir do momento que você evolui enquanto ser humano, né, moralmente, mas não essa moral que a gente conhece, a moral e os bons costumes, né? Não, justamente as nossas virtudes, o orgulho, a individuação, a paciência, a compaixão. A gente se cura mentalmente e emocionalmente enquanto ser humano e a gente consegue viver a partir de uma parte do cérebro, né, o nosso glóbulo frontal ali, que é a parte onde você vive para o outro. Porque tudo que você trouxe aí, a gente fala muito do instinto primitivo. Enquanto ser primitivo, a gente tem necessidade de poder, de importância, a gente quer dominar o outro, a gente tem dificuldade em assumir e olhar para o que realmente nós somos, né? O que é o orgulho? É a necessidade de ser importante. Enquanto brasileiro, nós temos uma democracia muito jovenzinha, né? Que nem saiu dos coelhinhos ainda. Enquanto humanidade, somos muito primitivos. Estamos evoluindo. Como eu disse no começo, tem muita gente que já começou a despertar e fazer esse trabalho e começou a já questionar. Eu sou uma pessoa que eu trago muitos assuntos que questiona todos esses padrões. Porque, na verdade, são crenças. E quando a gente fala em padrão e crenças limitantes, é algo muito difícil de quebrar e de se trabalhar. Porque a gente não está mexendo só com o que o Chico pensa. A gente está pensando com o que o pai do Chico significa, com o que o avô do Chico também significou para ele, com o que a história do Chico significa para ele. A gente não está falando com o Chico em relação ao que, intelectualmente, o que ele pensa, mas eu estou falando com o Chico com o que ele sente. E aí, quando você fala de Big Brother e a questão da Carol Conká, de verdade, eu acho que foi um dos poucos Big Brothers que eu acompanhei assiduamente e eu achei sensacional essa edição. Mas por um motivo que eu acredito que poucas pessoas tiveram esse viés, esse olhar. Porque a questão que a Carol Conká ela apresentou ali, ela sobre uma questão de muito estresse, porque o jogo ele te coloca numa situação de muito estresse, né? E chega um momento, tudo aquilo é formado para que você esqueça, vai chegar um momento que você esquece que você está ali numa novela real para todo mundo ver. E você já está sobre um estresse muito grande. O que acontece?
com qualquer mortal. Não estou falando da Carol Conká, estou falando com qualquer mortal. No mundo corporativo, no dia a dia, na gente, quando a gente entra na internet e vê esse monte de espírito de porco, hater, falando esse monte de bobagem, e a gente fica puto que fala assim, meu, essa pessoa é que bueiro que isso daí saiu, e ela tá aqui falando esse monte de merda, e emocionalmente a vontade que você tem é de pular lá dentro e pegar alguém pelo pescoço. Por quê? Porque tudo isso tá mexendo com o nosso emocional. E quando você está sob estresse, você não consegue mais ter filtro. Você coloca, não o que você pensa, a sua racionalidade, você só coloca para fora os seus mecanismos de defesa. Então, o que a Carol teve ali é o que, de verdade, se 1% da população tivesse a coragem de assumir para si que tem um pouquinho de Carol Conká, por conta de uma infância, de uma ferida, de uma mágoa, de um rancor. Porque várias vezes, quem nunca, através de uma situação que às vezes, hoje eu olho, eu já tive situações na minha vida que eu falei assim, meu, que absurdo, por que eu agi daquela forma, por que eu falei daquela forma, por que eu tive aquela reação, por que aquilo me doeu tanto, e aquilo, hoje eu olho e falo assim, porra, eu não estava sendo coerente, eu não estava sendo racional, mas o que aconteceu comigo naquele momento, e o que aconteceu com a Carol Conká naquele momento? Ela estava sobre um estresse enorme, algum gatilho foi acionado, ela colocou para fora todos os monstros, todos os demônios, toda a podridão que habita nela e que habita em todos nós, só que a gente não fala isso. A gente julga. E o demônio do julgamento, de você falar, ela não presta, ela não pode fazer, ela humilhou, ela fez isso, ela fez aquilo, e você desumaniza aquela pessoa, e aí você julga e cancela essa pessoa. Na verdade, você está julgando e cancelando a você mesmo, de algo que você não quer enxergar em você. Então, é lógico que eu estou fazendo uma análise aqui dentro do meu universo, que é a psicanálise, né, que é o mundo terapêutico, a ciência sistêmica, mas eu queria deixar essa reflexão para as pessoas começarem a identificar aonde mora a Carol Conká dentro de mim e qual é esse gatilho que está apontado para a nossa cabeça a todo momento, com todo mundo. Todo mundo tem um gatilho apontado, uma arma apontada e engatilhada para a própria cabeça. Em algum momento na vida, esse gatilho ele vai ser acionado. E aí você vai colocar o teu demônio para fora. E aí você vai entender que você pode estar na maior placa de igreja, você pode estar com a Bíblia debaixo do braço, você pode estar no seu... Você vai entender que você é humano. E aí, falando só para fechar um pouquinho mais da Carol Conká, né, que é um exemplo, eu estou usando ela de verdade de maneira... Eu estou fazendo uma analogia, tá? Que é um assunto que todo mundo aí teve acesso. Que, inclusive, eu até esqueci que eu ia falar. Mas, você vê. Enfim, uma hora eu lembro. E aí, só para introduzir um pouquinho, sobre todo esse estresse que a gente está vivendo, a arte, ela sempre foi uma válvula de escape muito grande. E quando a gente fala de arte, a gente não está falando só da novela que passa na Globo, a gente não está falando só do circo, que às vezes eu tenho acesso, eu não estou falando só do teatro, que grande parte da população nunca teve acesso e nunca vai ter acesso a um teatro. Eu estou falando do dançar, do cantar, do pagodinho, né? Do baile funk, do fluxo, que é uma maneira, é arte. Não interessa se eu acho legal, ou se eu concordo com a letrinha, ou se eu acho que a dança é isso ou é aquilo. Não importa.
As pessoas, elas colocam para fora artisticamente aquilo que ela teve acesso, a experiência dela enquanto ser humano. E se ela nunca foi numa ópera, e se ela só teve acesso ao funk no morro, ou dentro da comunidade dela, é através do funk que ela vai expressar. E a arte, ela é uma válvula de escape muito importante e que eu acho que está fazendo uma puta falta. E aí a gente pega e entra no assunto também humano dessa história aqui. Eu vejo muita gente ignorantizada mesmo, no sentido único da palavra, de quando a gente fala assim, ah, mas os artistas estão passando fome. O cara, dentro do padrão mental desse cara, ele só imagina que existe artista que está lá na Globo fazendo novela. O cara não tem a menor empatia de entender que quando a gente fala da vida do artista, que ele está sem condição de trabalho, que ele não está sendo assistido, que ele não está ganhando nenhuma ajuda, eu estou falando da faxineira, da balada, eu estou falando da faxineira do teatro, eu estou falando do cara que vende ingresso na porta do teatro, é uma população enorme. Eu estou falando do cara aqui do valet, que está guardando o carro. Eu estou falando do garçom que está dentro do restaurante, do cara que está tocando violão para você comer. E toda essa gente, está todo mundo desassistido, porque é 0,5% desses artistas que consegue um contrato e consegue chegar numa grande emissora. E a gente está matando a nossa arte, a gente está matando a nossa válvula de escape. E aí eu queria que você falasse um pouco, porque você é muito melhor para falar sobre isso do que eu. Eu uma vez lá na Globo, o pessoal estava mostrando assim com mais detalhes, né, a Globo, e aí tinha um produtor que falou assim: a gente tem consciência do quantas pessoas talentosas tem nesse Brasil. Mas aí o que acontece é o seguinte: a gente, para poder abraçar todo mundo, precisava abrir mais umas 8 ou 9 Globos desse tamanho para poder abraçar. Seria pouco, né? Porque assim, a gente tem o sistema Globosat, mesmo assim não tem como, a gente abraça muita gente, não tem como abraçar todo mundo. Aí agora eles têm a Globoplay, mesmo assim, tem novas contratações, mas mesmo assim dá para abraçar todo mundo. O que eu vejo, vou ser muito honesto com você, eu acho que a minha posição pode até causar repúdio, né? Mas eu vejo assim, todo mundo tem que se revisitar, porque tem uns que querem uniformizar a sociedade, padronizar, né? E outros querem conceitualizar demais a sociedade, para tudo ter um discurso pronto, entende? Nenhum dos dois caminhos vai fazer a sociedade evoluir, entende? Nenhum dos dois caminhos. É preciso uma coisa, por isso que eu falei para você, quando você brincou, fala para o público agora, você falou, então vamos marcar no dia, eu falei, eu vou pelado, eu sou naturista. Porque a questão é a seguinte: a nudez, quando é que ela começa dentro, de dentro para fora. Ó, bichinho bonitinho. Não teve jeito. Ela venceu. E a nudez começa de dentro para fora. Quando você consegue ser nu por dentro, é muito fácil ser nu por fora. Entende? E aí é outra visão, é outro conceito, é outra ótica de vida. Uma coisa para o nosso público que eu vou falar, alguns já devem ter ouvido essa história, mas é que eu acho que a gente sempre tem que lembrar uma cena. Como é um jantar anarquista? Você sabe como é? Sei, eu quero que você descreva para a gente, dê esse presente para nós. O jantar anarquista é o seguinte: então existe, quando você chega, a mesa está posta, tem uma comida gostosa lá no meio, e daí existe um prato, né? Também com essa comida gostosa, e os talheres, né? Ali tem uma colher, e aí você senta. E aí é aquela coisa assim: eles amarram a sua mão, amarram as mãos para trás.
E aí existe ali o negócio, né? São dois pratos, um vazio, uma colher e o prato com comida. Certo. Aí eu pergunto, né? O que você faria? E aí a maioria responde: ah, eu pego a colher com a boca, pego um pouquinho da comida, põe no outro prato e lambo outro prato. Eu falo, pois é, a sociedade você é um ser humano, você não é feito para comer que nem um bicho. O bichinho come, até no chão, numa boa. Mas o ser humano é diferente. A sociedade tem agido assim há milênios, comendo nesse outro prato. No jantar anarquista, você pega assim a colher com a boca, na ponta dela, na ponta do cabo, põe a comida nela e serve o teu vizinho. Ele vai fazer com outro vizinho, alguém vai te alimentar. Entende? Então, o que você falou é perfeito. Se nós vivêssemos, não para nos metermos na vida do outro, mas viver para o outro, ou seja, sermos autores de nossa vida, isso já é viver para o outro. Viver para o outro é não incomodar o outro, sabe? É não encher o saco do outro, é não se meter onde ele não pediu a sua opinião, sabe? Eu quero comprar uma calça, sei lá, toda listada, beleza. Aí brinca, não, essa calça está fora de moda, não sei o que tá. Isso é uma coisa boba, mas a partir daí pode propagar para mil outras coisas, mais profundas, entende? Agora, eu acho que uma pessoa pergunta, olha, eu tenho uma dúvida na minha vida, você pode me dar uma dica? Aí ela está pedindo. Aí sim. E muita gente pede opinião, muita gente pede conselho, muita gente pede, entende? Então Agora, muitas vezes porque a pessoa, quando vai dar uma opinião, ela magoa os outros. Ela é agressiva, ela só está engatilhada com um discurso todo bíblico, sabe? Discurso enorme, sabe? Nossa, eu conheço gente que eu não consigo mais conversar, que eu desisti, entende? Eu já começa direto, a Distinha, ou vai com você que mama na Lei Rouanet, olha, a pessoa nem conhece minha vida, eu nunca trabalhei, eu nunca pedi nada na Lei Rouanet, nunca. Mas ela vem me dar um discurso, artistinha, eu vou te falar, você que mama na Lei Rouanet, parada assim, essa, e discurso assim, sabe, uma pedrada em cima da outra pedrada. Então, a gente está muito acostumado a dar pedrada nos outros. E aí eu vejo assim, pandemia, beleza. Aí, vamos supor, vai dar uma acalmada. Como é que vai voltar? Como é que vai voltar isso? Eu acho assim, primeiro, o erotismo vai estar fortíssimo, porque as pessoas estão com saudades do momento que elas eram um pouco mais eróticas, mas tinham uma vida sexual mais livre. Acho um grande momento para a arte se aproveitar disso para esclarecer as pessoas, que é importante dizer, quando você vai vivenciar um erotismo, nunca esquecer que você está com outro ou outros seres humanos que são grandezas, tanto quanto você. Então, ir só carne pela carne. Você não sabe nem o nome da carne? Ah, melhor não. Sabe? Usa um vibrador, usa uma boneca inflável, qualquer coisa, mas não. Sabe? Não, não. Você tem que gostar das pessoas. Sabe? A gente tem que estar com medo de gostar das pessoas. A gente está com medo de se apaixonar, a gente está com medo de muita coisa. A gente tem uma coisa de solidária? Tem. Mas eu ainda acho assim que é uma minoria que é solidária. Teria que ser mais gente. É uma minoria. Olha, olha só que bonito, só segurando um pouco o que a Antônia ela escreveu aqui. Que ela, quando ela fez uma peça de teatro, uma pessoa tinha comprado uma roupa de gala para assistir. Olha a importância, olha o quão era que ela deu aquele valor naquela oportunidade, né? De estar ali. Então, realmente, é só para que eu não podia deixar de comentar, né? Colocar esse comentário que eu acho muito bonito, que é justamente isso. Essa válvula de escape, que eu acho que está faltando muito, essa valorização do artista e o quanto a arte ela é transformadora e ela é curadora, né? E isso que você está trazendo da questão de ver o outro,
A arte, ela te dá muito essa oportunidade, porque quando você ouve uma música, quando você assiste uma peça, quando você assiste uma novela que te emociona ou que te dá raiva, ela está colocando você de encontro com as suas emoções. E isso é muito transformador e muito curador, porque às vezes as pessoas precisam se lembrar que elas são humanas. Só Pois para... é, não, né, não são só escravas, não são só uma rotina a ser cumprida, né? Não são apenas um ser que adquire coisas. O ser humano virou isso, né? Um ser que adquire coisas, né? Mas o que a gente vai emanar, o que a gente vai buscar pesquisar, do que a gente tem que perder o medo, sabe? O que a gente tem que mudar o conceito, sabe? Por quê? Por isso que eu falo assim, né? Veja, a internet hoje, ela setoriza você, ela também tenta te escravizar. Vamos supor que você gosta de temas como culinária, futebol, mar e decoração. Uma hipótese. Esses 4 temas que você gosta. Na hora do teu descanso. Fora o teu horário de trabalho, de pesquisadora e tal. Eles não te... Sabe aquela coisa assim? É tudo relacionado àquilo o tempo todo. Eles querem te identificar, eles querem saber de você. Eles ficam massacrando. E aí eu acho que eu deixo eles meio loucos, sabe? Porque eu vou do box até a culinária, plantinhas, peixinhos, cachorros fofos, MPB, jazz, funk, geografia, política, eu passo por tudo. Daí eu vejo que às vezes demoram para dar enxertar conteúdo para eu ver, porque a variedade é maior. E eu acho que todo mundo deveria ir para uma variedade mesmo, sabe? Entender que o mundo é muito maior que ela imagina. O mundo não é só trabalhar de segunda a sexta, beber no sábado e domingo e começar tudo de novo na segunda. O mundo é muito maior do que isso. Você tem que ser autoral, você tem que ser autoral. Isso é fundamental. Eu lembrei o que eu ia falar. Um outro ponto que você tinha comentado foi sobre a questão do MC Kevin, né? Que acabou aí falecendo depois. Sem entrar, porque também não me interessa de verdade. Eu acho que foi um ser humano que teve a sua vida ali ceifada. Eu sinto pela dor de quem ficou, né? De quem o amava, enfim, que ele ajudava. Tem a trajetória dele. Não vou julgar se ele estava certo ou se estava errado, mas uma coisa, né, como psicanalista, como pensadora, como filósofa, eu acho que eu devo falar, que me chamou a atenção. Foi a situação daquela mulher, que é a esposa dele, uma mulher bonita, bem-sucedida, com profissão, mulherão, tá? Casada com um homem num relacionamento nitidamente abusivo, que o cara estava do lado do quarto fazendo sexo com uma outra mulher. E aí, toda essa situação me trouxe a seguinte reflexão. A instituição casamento, enquanto casamento, monogamia, ela é algo que está extremamente falida. E as pessoas ficam defendendo isso só pelo tesão de defender algo. E, na verdade, elas mesmas sabem que só está trazendo sofrimento. Então, quando eu vejo uma notícia, porque eu evito muito algumas outras notícias que eu acho que para mim não tem qualidade, que aciona uma série de energia que para mim eu acho que não é bacana, eu evito muito. Eu pego ali uma coisa ou outra, vejo, tiro o que eu tenho que tirar e, puf, ignoro completamente. Costumo dizer que não tenho tempo para ver sangue. E assim, é tudo um padrão. As pessoas, elas estão... se eu tiver um recado nessa live para eu deixar, porque, inclusive, gente, a live, como eu estou começando no Instagram, é lógico que não vai ter muita gente, mas depois ela é muito vista. E quem estiver vendo depois, vai ficar 24 horas no meu perfil, depois eu tiro, coloco no canal do YouTube. Eu peço que quem for lá e assistir, se inscreva no canal, por favor, para ajudar a titia
né? Porque o começo é assim mesmo, é devagarzinho, e curto o canal, porque sempre eu vou estar trazendo uma série de assuntos dentro dessa desconstrução tão importante e dessa multipotencialidade de se pensar e se filosofar e se questionar e quebrar padrões e crenças limitantes o tempo todo. Tá? Então, é sobre isso que você estava falando, que eu acho muito interessante e que eu acho que a gente tem que começar, sim, questionar. O casamento como instituição, ele funciona para mim? Porra, eu acho que me permite pensar um pouquinho sobre isso. Eu acho que isso não está mais servindo. Então vamos pensar um formato diferente, uma situação, vamos começar aos pouquinhos, mas já vamos começar a olhar o que a gente pode mudar e transformar para algo respeitoso, amoroso, né? Para a gente trabalhar mais nossa compaixão, sair do primitivo, ficar tentando dominar todo mundo, e vamos começar a olhar as coisas diferentes, é um passinho de cada vez, é tudo muito difícil, doloroso, mas cada um fazer um pouquinho, em cada. E assim, é monogamia, é a questão do corpo, é a questão da exposição, é a questão do dinheiro pelo dinheiro, do ter pelo ter, do vender pelo vender, do obter por obter. Olha que interessante você falou, o cara vai, ganha um salário do sonho, 90 mil, o cara está devendo 120 mil, por quê? Porque ele está escravo do consumo, ele compra, ele trabalha, se mata, se adoece para comprar porcarias que talvez, muitas vezes, ele não vai nem usar. E como que a gente muda isso? Em nós, não é no outro. O outro não interessa. O que o outro faz, gente, não interessa. Interessa o que a gente transforma na gente. Só que como que a gente consegue transformar algo na gente? É um passinho de formiguinha e é questionando, pensando. As pessoas têm medo de pensar. As pessoas estão no automático. E outra coisa, por que existe tanto hater? Por que existe tanto espírito de porco comentando porcaria e ofendendo, tirando o sonho das pessoas com comentário maldoso na internet, em tudo quanto é lugar? Porque essas pessoas, elas têm medo de questionar e elas estão presas no quê? No ódio. Elas estão presas na própria podridão, na própria inutilidade que elas têm. Elas têm medo. Então, não. Cara, esse padrão, essa crença tem que ser assim, tá me fazendo sofrer. Então eu tenho que mudar. E é um pouquinho de cada vez. Pode falar. Tem três coisas que é preciso para começar isso tudo. Elas têm que andar juntas, essas três coisas. Paciência, disciplina e humildade. Entende? São três coisas que, às vezes, a pessoa tem humildade, mas não tem paciência, tem disciplina. Às vezes, ela tem disciplina, mas não tem paciência e não tem humildade. E assim por diante. Ela tem que ter essas três coisas, ou cultivar essas três coisas dentro dela. Ela tem uma vida inteira para isso. Entende? Porque acontece o quê? Quando você tem paciência, você fica mais quieto. Você fala mais na hora certa. Na hora que é realmente certa, na hora que você acha que é certo. Né? E fala com educação e respeito, porque você tem humildade. Entende? E disciplinar isso faz as pessoas irem para frente muito mais rápido. Por isso que é disciplina, paciência e humildade. Porque você disciplinar isso na tua vivência, aí você começa a aprender a se colocar no lugar do outro, começa a entender que você não precisa xingar ninguém, você não precisa se meter na vida dos outros, entende? Que você você tem que estar onde você é chamado. Ah, mas eu queria estar em tal lugar. Então vai e observe, não chega dando opinião, não chega querendo ir na janela, entende? Chega na boa, chega na tranquilidade, chega suave, entende? E a questão que isso também vai te fazer amar mais os outros. E quando a gente fala amar, é em todos os sentidos. Mas, como você falou, como as pessoas elas não pensam, elas não têm tesão, a maioria no mundo, de adquirir cultura. Cultura, sensibilidade, educação. E aí, essa coisa, como você falou, do desgaste da monogamia, para começar no sentido grotesco popular a explicar, por que o poliamor e não a monogamia? Porque é o seguinte lance, na monogamia existe o corno, no poliamor não.
É. Porque as pessoas têm esse medo né, o corno. Olha, porque, veja bem, uma pessoa pode nunca ter amado uma pessoa em paralelo, na prática. É isso mesmo. Mas já amou em pensamento, já amou no coração em paralelo. Ou seja, tudo que você sente ou pensa, em algum lugar do cosmos existe. É uma verdade. Entende? Então, a monogamia é um grande teatro, um grande disfarce. Não que não existam pessoas que realmente se completam. Entende? Existe, conheço, inclusive. Só se completa com uma outra. Conheço. Entende? Não estou dizendo que só os poliamoristas estão certos. Não. Mas existe. Mas não quer dizer que isso tem que ser uma regra para todo mundo. De jeito nenhum. Sabe? Senão a gente estaria sendo... botando um padrão na vida de gente que a gente nem faz ideia que existe. E quem criou as regras, eu sempre falo, quem criou as regras não fazia ideia de que iria existir você e eu em 2020, em 2021. Pensando desse jeito, almejando coisas, entende? Então, a gente tem que entender, tais regras já existiram, a gente não as desobedece por desobedecer, elas não cabem por N maneiras de sentir, de pensar, de contemplar, dos desejos que queremos hoje, dos anseios que temos hoje, entende? Então, e a gente não pode na vida, é uma lei que eu carrego na minha vida, e isso eu carrego desde muito jovem. Você não pode morrer frustrado. Você tem que tentar tudo. Sempre. Tudo. Entende? Não pode morrer frustrado. Não pode falar da turma do quase. Eu quase escrevi um livro. Eu quase fui lá no México. Eu quase comprei uma calça bonita. Eu quase comprei um... Não. É o que você quer. Vai atrás mesmo. Não, e aí se torna uma pessoa amarga, né? E falando desse quase, vamos de novo para essa questão dessa galera maluca, né? Que tá tão cheio de ódio mesmo, e esse ódio está tornando elas incapazes de raciocinar, é porque elas têm preguiça e têm muito medo. Então o que acontece? Elas ela vê uma notícia, ela lê o rodapé, e hoje, para a gente falar em qualidade de notícia, é muito difícil, porque é um monte de fake news, né? Eu fiz comunicação, então eu costumo dizer que a minha leitura para uma chamada de uma notícia, ela é totalmente diferente de uma pessoa que não tem conhecimento. A pessoa, ela se informa, a informação dela está toda baseada no rodapé daquela notícia. E assim é a vida. É tão mais gostoso. Eu não quero ter uma vida feliz, eu quero ter uma vida interessante, né? Eu não quero viver no quase. E para mim não viver no quase, eu tenho que ter coragem. Eu tenho que ir lá e testar. Eu tenho que colocar o pé, eu quero sentir aquela paisagem, eu quero ver, eu quero ouvir, eu quero aguçar os meus sentidos em infinitas possibilidades, porque é isso que somos nós enquanto seres humanos aqui na Terra. Então, tá chegando no final, a gente tá... Não, você vai poder falar porque tá chegando, ainda não chegou. Até pensar em casa. É assim, todo mundo fala, mas então a vida... Porque tem gente que compra essa ideia, é aquele comercial de margarina, né? Aquele café da manhã, aquele cachorro bonito e tal. Pois é, não, é pior. O que, na verdade, o sistema tenta vender para você não é aquilo, mas é um quadro daquilo, uma foto daquilo, e você preso nessa foto. Por quê? Porque aquilo tem movimento, tá? Mas aí as pessoas pensam assim, mas, meu Deus do céu, o que eu vou fazer depois que eu chegar naquela cena, naquela foto? O que vai ser a minha vida? Como é que age ali? Como é que se vive a segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo? Então, não colocam para a pessoa que felicidade tem o tempo todo, mesmo com a infelicidade dentro. Entende? Estar vivo, estar morando, estar comendo, estar sendo entendido, estar entendendo. Entende? Isso é felicidade. Sabe? Não ser compreendido é uma das coisas mais infelizes da vida. Não ser compreendido. Sabe? Não entender o outro causa uma infelicidade orgânica incrível.
causa uma irritabilidade. E as frustrações amorosas, porque você não ser verdadeiro no amor, porque aquela brincadeira não está casado, não pode fazer mais nada. Não, você pode fazer, convidar até o seu amor para fazer junto com você. É um cavalheirismo, entendeu? É uma consideração, é um respeito. Não precisa esconder as coisas. Então, a gente tem que desaprender aquilo que nos torna, que traz acidez ao nosso estômago, sabe? A gente tem que desaprender isso, a gente tem que não respeitar mais esse tipo de coisa, sabe? Questionar mesmo, quebrar, né? Não dá, não dá. Isso não tem feito a evoluir. A tecnologia evolui sem esse tipo de conceito, mas o ser humano não. E Chico, você tem quantos anos? 52. 52 anos. Você já fez novela na Globo, certo? Já fiz, de vez em quando faço. Certo. Você, você imaginava isso quando você era jovem? De Que ser você iria artista? chegar? Porque, gostando ou não da Globo, quem gosta ou não, é uma puta empresa. Sim. E onde a gente é muitíssimo bem tratado, é muito bacana. Desde os meus 5 anos de idade, eu já era convicto que eu queria. Mas você sabia que você ia ter oportunidade de chegar na Globo? Sim. Eu tinha, quando bem criança, adolescente, eu tinha essa certeza. Aí, como a gente fica escutando os outros, e não deveria, aí comecei a ficar meio inseguro e acabei não indo para o Rio. Não, então não vou. Até onde eu falei assim, para com isso, rapaz. Aí cheguei para o meu produtor e falei assim, olha, eu vou encerrar o contrato com você no final do ano, que ano que vem eu vou para a Globo. Mas eu não tinha nada acertado com o Globo, nada. Mas eu disse, eu vou para a Globo. Daí, quando eu vi, eu estava gravando direto. Isso é uma loucura. Para o sistema até é, mas a convicção era tão grande, né? É que nem, por exemplo, assim, agora eu vou lançar um desafio para o mundo. Você acha que em 10 meses eu consigo, do jeito que, ó, o jeito que eu sou, ó, gordinho, bonitinho, né? Eu estar com o perfil e a qualidade de de um lutador de MMA? Eu acredito, porque eu sei a qualidade do seu trabalho. O mundo não acredita, mas eu vou O fazer um mundo não papel acredita. e eu vou fazer um reality show na internet, exatamente para isso, para mostrar a evolução do negócio. Para as pessoas entenderem que se eu acredito em mim, você acredita em você, elas têm que acreditar nelas. E acreditar em si é seguir aquele ditado, por não saber que era possível, foi lá e fez. Por não saber que era Era impossível. nisso que eu queria chegar. Era isso, foi sensacional esse fechamento. Porque o mundo, por si só, ele já nos rotula de louco. Mas para você ter sucesso e felicidade, e para mim ter sucesso, isso aqui é ter sucesso, é estar com a minha gata, com a minha meia ridícula, que eu tenho mania de meia, falando com você, entrando na sua casa, batendo esse papo, e amanhã, se Deus quiser, falando com o mundo, passando a minha mensagem. Só que muita gente me acha louca. Só que o lugar dos amargos que não tentaram, por acreditar que realmente era uma loucura, esse lugar não é para mim. E que não seja para ninguém que vai nos assistir. Então, é isso que você trouxe para a gente no final. Eu acredito que essa não vai ser o nosso primeiro e único encontro. Acho que vai rolar da gente muitas vezes poder estar junto e falando sobre muitos outros assuntos. Vai chegar o momento que a gente vai falar realmente daquilo que a gente quer falar, né? Porque vai chegar esse momento. E eu espero realmente poder contar com você, com toda essa humildade, essa grandeza e essa amizade, essa solidariedade que você teve comigo, tá? Quero te agradecer e realmente dizer que foi muito legal e eu espero poder, de novo, ter essa oportunidade e para a gente falar o que a gente quer falar. Tá Maravilha. Bom? Eu que te agradeço demais, agradeço a todo mundo que esteve aqui, a quem vai assistir ainda também. A próxima a gente pode fazer aqui em casa, fazer um churrasco, só para o pessoal ficar com fome em casa. Ai, adoro!
uma coqueirinha ali, a gente vai fazendo, né? Faz de dia para poder, né? Deixar o povo para frente. Sensacional. E vamos com tudo. Você tem um parceiro aqui e logo, logo você quer que você esteja com a gente na nossa Web TV, na Terra Play Channel. Tem muita gente hoje aí da Terra Play Channel assistindo a gente. E é isso que você falou, sabe? É o que bom que esse canal vem para ser uma injeção de ânimo, para ser uma tentativa de uma luz, às vezes para quem está precisando de um papo mais legal, mais próximo, mais no pezinho do ouvido mesmo, assim. Parabéns pela iniciativa. Uma honra foi minha de estar com você hoje aqui. Quero estar mais vezes. Eu preciso falar para você, Brasil, eu acho você tão linda. O meu ego precisa de Chico Terra! Mas é verdade. Obrigado, são seus olhos. E quero voltar mais. Tá bom, Chico, e vai acontecer, tá? E a gente vai ser mais ousado. Eu adoro ousadia. Eu também, tá bom? Anjo. Tá certo. Obrigado, viu? Tchau, tchau e boa noite para todo mundo. Ô, gente, siga o canal, faz favor, tá? O Instagram, quer dizer, e se inscreva no canal, porque eu sei que vocês depois vê pra caramba as lives e assiste e acompanha, tá bom? Beijo no coração de todo mundo. Tchau. Ei, tchau, tchau.